Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amém. Pai amado, temos lido a Tua Palavra, mas que Teu grande Espírito Santo possa vir na Tua Palavra e vivificar em nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Os irmãos possam tomar vossos assentos. Queremos pegar essa última frase: sou eu, não temais. Isso foi quando os discípulos estavam atravessando naquela noite, atravessando o mar, e o mar ali açoitando aquele barquinho pelas ondas, porque o vento era contrário. Isso foi após Jesus ter multiplicado ali 5 pães e 2 peixes e alimentou ali 5.000 homens, quase 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres que estavam ali, pois estavam num lugar que não tinham onde comprar alimento, e mesmo se tivesse, de onde eles iam tirar tanto alimento, para tão grande multidão. E Jesus não queria despedir ninguém com fome. Então, ele chamou seus discípulos, e falou: nós temos que ver algo para alimentar esse povo. E ali apareceu um rapazinho ali com 5 pães e 2 peixes, que para ele era o suficiente, talvez para ele mais 1 ou 2 pessoas comer, daria. Mas para 5.000, que era mais de 5.000, a Bíblia fala quase 5.000 homens, fora as crianças, e que nós falamos e as mulheres. O que seria aqueles 5 pães e 2 peixes para alimentar tanta multidão? E ali Jesus estraga o que ele tem para dar, e ele orou ao Pai e começou a partir aquele pão, aquele peixe, e ali os discípulos foram levando, e quando viram, eles tinham alimentado toda aquela multidão. E ainda Jesus mandou ajuntar o resto que sobrou, ainda sobrou 12 cestos cheios. Veja, nosso Deus não é um Deus de miséria, nosso Deus é um Deus de abundância. Às vezes nós que agimos como se Deus fosse um Deus de miséria, mas Deus não é um Deus de miséria. Veja que ele alimentou toda aquela multidão e ainda sobrou 12 cestos cheios. Aleluia. Nosso Deus é um Deus de maravilhas, Mas após ali ter acontecido isso, ter feito essa multiplicação de 5 pães e 2 peixes, alimentar toda aquela multidão, e Jesus deu ordem para que eles entrassem, os discípulos entrassem no barco, e deu ordem para ir a outra banda. E ele ficou ali despedindo a multidão. Se você ler todo o versículo aqui de São Mateus 14, você vai ver a partir do verso 13 em diante, tem a multiplicação dos pães. Depois no verso 22, Jesus ordenando aos seus discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. E após ele despedir a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Então ali os discípulos seguiram viagem sem Jesus. E a pior coisa que eles fizeram. Mas alguém pode dizer, mas eles estavam cumprindo a ordem de Jesus. Mas lembra de Eliseu, quando Elias dizia para ele: fica-te aqui, que eu vou até Betel, que eu vou até Jericó, que eu vou até o Jordão. Mas Eliseu: vive a tua alma, vive o Senhor, que eu não te deixarei. Eu quero permanecer contigo. Embora Elias mandando ele ficar, ele não ficava.
E os discípulos eram para ter feito o mesmo, né? Eles tinham exemplo na Bíblia, não, Senhor, nos desculpa, mas nós vamos esperar o Senhor. Não interessa se vai demorar o Senhor despedir a multidão, não interessa se vai demorar o Senhor orar, mas nós vamos ficar esperando. Mas não, eles foram. E ali, Mombrana relata na mensagem, sou eu, não tem mais, eu não vou ler, mas Mombrana relata, se você puder ler em casa, você vai ver Mombrana relatando que os discípulos, eles viam naquela felicidade ali naquele barco. Veja, porque não era qualquer coisa que tinha acontecido. Alimentar 5.000 pessoas, irmãos, às vezes para alimentar 100 pessoas, 200, a gente se apavora já, né? Quanto alimento precisa comprar? Agora 5.000, aleluia. E eles vendo ali que só tinha 5 pães e 2 peixes. E eles ali, talvez um chegava na conversa ali no barco, enquanto estava atravessando, e um dizia, mas eu vi como ele pegava aquele pão, e quando ele partia, a parte ali que ele partia, era criado novamente. Aquele mesmo pão ali, ele ficava partindo e não acabava nunca aquele pão. Aquele peixinho, ele tirava um pedaço, e aquele pedaço era criado novamente, tirava outro pedaço, era criado novamente. E vinha outro e dizia a mesma coisa, o outro falava ali, eu também vi, eu estava com os olhos fixos ali, e ele partia, e a hora que partia, aquele pão era criado novamente, ele partia de novo, era criado novamente, aquele peixinho era tirado uma parte, era criado novamente. E ali então eles eufóricos com o que tinha acontecido, né? Porque agora você imagina você ter visto uma cena dessa. Aleluias! Que gozo não estaria no seu coração de ver um milagre desse tão grande como esse. Aleluias! Então ali eles estavam eufóricos, comentando, e talvez a outra puxava, vinha com outra, outro dia também eu vi. Aí talvez vocês lembram aquele dia lá naquele casamento que faltou vinho. E Jesus chamou ali o mestre-sala, e na verdade não o mestre-sala, chamou os serventes, né? Ele chamou os serventes e ele e seus discípulos, mandou que enchesse de água ali os tarros, enchesse de água. E Jesus orou ao Pai e aquela água se transformou em vinho. E mandou levar ao mestre-sala, e o mestre-sala experimentou e disse, mas é o costume, no final da festa vinha um vinho pior, mas agora fez o contrário, veio o vinho melhor. Talvez outro dizia, sim, eu vi, eu estava ali junto, e como aquela água se transformou em vinho, e não qualquer vinho, o melhor vinho que eles tinham provado. Aquele mestre-sala acostumado ali a provar vinhos, né? Acostumado a fazer cerimônias de casamento, e acostumado a experimentar já vários tipos de vinhos e vinhos bons, mas ele nunca tinha visto um vinho tão bom, porque o que nosso Deus faz, Ele faz perfeito. Aleluia! Aquele mestre-sala tinha experimentado muitos vinhos bons, mas igual aquele vinho ele nunca tinha experimentado, porque aquele foi que Jesus transformou de água em vinho. E vinha outro ali, contava outra história, outro acontecido, daquele leproso que chegou até Jesus e disse, se queres me curar, me cure. E Jesus disse, eu quero. Aí Ele quer também nesta noite. Ele quer te abençoar, Ele quer curar, Ele quer libertar, Ele quer transformar. E Jesus disse, eu quero. Aquele leproso disse, tu queres me curar? Eu sei que tem esse poder para me curar. E Jesus disse, eu quero. E eu creio que Ele pode dizer o mesmo esta noite, eu quero. Eu quero abençoar a tua casa, eu quero abençoar a tua família, eu quero abençoar teu lar. Ele quer fazer isso. Aleluia. Então ali estava aquela conversa tão gostosa, né? Naquele bar, naquela noite. E outro talvez dizia, se lembra daquela mulher com fluxo de sangue, tinha gastado tudo que tinha, 12 anos sofrendo, ia nos médicos, nada resolvia, mas um dia ela se esforçou e apenas tocou na orla do mestre, apenas tocou com as pontinhas dos dedos no vestimenta do mestre, e aquela hemorragia cessou naquele momento.
Então eu disse, sim, eu lembro de como ela se espichou e tocou na hora, apenas no manto do mestre, e ela ficou curada. Então era o assunto deles naquela noite. Era sobre isso que eles iam falando. Aleluia. E o Mombrando dessa mensagem, só eu não temos. Eles devem ter soltado os remos por alguns instantes. E regozijando em saber que foi um ótimo dia. Eles tiveram companheirismo com ele naquele dia, viram os milagres dele. É sempre um grande dia quando você tem companheirismo com Jesus. Há sempre alguma coisa que fica em seu coração que você nunca pode ser o mesmo. Você nunca esquecerá as horas de companheirismo com ele. Mas Satanás não gostou daquela conversa. Satanás não gostou daquele avivamento que ele estava naquele barco naquela noite. Ele não gosta quando você começa a falar em Jesus. Por isso que às vezes se levanta tantas coisas, né? Poucozinho naquele dia aqui, tem uma Mombrana falando, né? E quando a gente tinha que orar por alguém, ali até as crianças ficavam agitadas. Algo acontecia porque Satanás não gosta. E ali estavam conversando sobre as maravilhas que Jesus tinha feito. E ali começou o vento soprar mais forte. As ondas começaram a se levantar, porque Satanás não gostou daquela conversa que eles estavam. Pois Satanás ele quer glória para ele. Ele não quer que você dê glória a Deus. Ele não gosta quando você diz amém, quando você diz glória a Deus. Satanás não gosta, mas nosso Deus gosta. Aleluias. Ele recebe toda a vossa adoração. Satanás ele quer glória para ele, mas nós estamos aqui para dar glórias a Deus. Nós não estamos aqui para glorificar Satanás, nós estamos aqui para glorificar ao Rei dos Reis. Aleluias. E nesta hora o vento começa a soprar. As ondas começaram a subir altas no barco. As ondas começaram a vir com raiva. Forte, mais forte, o vento soprava. Sem dúvida, o próprio Satanás vislumbrando com seus olhos de lagarto, dizendo: eu vou deixá-los rígidos de medo. E é isso que Satanás quer fazer hoje. Levantar algo para você ficar com medo. Às vezes é uma enfermidade na família, às vezes é uma enfermidade em você, às vezes é um problema, uma dificuldade. Para quê? Para que você fique com medo. Porque quando você está com medo, Satanás ele pode operar. Mas quando você resiste, por isso que a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. E para você resistir, você não pode estar com medo. Se você vai resistir a alguém que lhe desafia e você resiste, é porque você não está com medo. E para nós resistir o diabo, nós não podemos estar com medo. Se você tiver com medo, ele te vence. Mas ele não passa de um fanfarrão. Por isso ele resistiu o diabo e ele fugirá. Mas para ele fugir, você tem que resistir. Se não resistir, ele te vence. E aí entra o medo, né? Então eu vou deixá-los rijos de medo e depois os afogarei. Porque se entrar o medo, é fácil de afogar eles. Se você com medo, é fácil de cair. Você com medo, é fácil a enfermidade te vencer. Mas se você não tiver um umbrante, se você não tiver medo, nem o câncer pode parar diante de você. Amém. Se você não tiver o medo dele, nem o câncer pode contra você. Mas se você tiver medo, irmão, qualquer coisa te derruba. Então, e ali, Satanás, eu vou deixar eles rijos de medo, depois eu afogarei. Eu os tenho longe dele agora. Vou aproveitar que ele não está no barco. E os ventos tornaram-se tão contrários, ao ponto que o barco começou a se cobrir de água. As ondas começaram a passar por cima, né? E começou a encher. Com água até a metade dele já estava no barco. E os remos estavam se quebrando, já não conseguiam mais remar. E as grandes cristas das ondas, elas se levantaram e varriam o pequeno barquinho de um lado para outro.
Todas as esperanças tinham se ido. E quando todas as esperanças se foram, depois de serem pressionados de uma onda a outra, mas quando todas as esperanças se foram, aconteceu deles perceberem algo. Aleluia. Eles viram alguém vindo. Amém. Eles perceberam algo diferente naquelas ondas gigantes, naquele vento que estava soprando, andando sobre as águas. É assim que ele age. No último momento, na hora mais escura, Jesus vem. Na hora mais escura de Marta e Maria, a morte tinha chegado. Seu irmão tinha sido sepultado, era a hora mais escura. E ali, os primeiros dias os piores dias, né? Depois quando você perde alguém. É os piores momentos. É a hora mais escura. Mas quando elas ouviram dizer, Jesus está vindo. Amém. Jesus está chegando no povoado. Jesus está se aproximando. E quando Marta ouviu aquela palavra daquele mensageiro dizendo que Jesus estava vindo, ele largou ali familiares que estavam ali, pessoas conhecidas que vieram consolar. Disse, não precisamos mais de consolo. Jesus está vindo. Ele está se aproximando. Ela abandonou ali as visitas e correu até Jesus. Oh, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que no último dia o Senhor há de ressuscitar ele. Ela tinha esperança nele, mas ela colocou isso para o futuro. Mas eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Aleluia. Mas é na hora mais sombria, né? Na hora mais escura. No último momento, na hora mais escura, Jesus vem. E ele veio caminhando sobre as águas. Agora o trágico dessa cena é que as pessoas sem esperança lhes foi enviada a esperança, mas ficaram com medo quando ela chegou. A única solução para eles que tinha era Jesus, era aquele homem que vinha sobre as águas, e eles ficaram com medo. Quando as pessoas estão com medo da única solução que se tem, que a única solução que tem é Jesus, não tem outra. Mas eles ficaram com medo. Assim como hoje a única esperança que eles tinham era a misericórdia de Cristo. Seu barco estava afundando, seus remos tinham desaparecido, e eles estavam à mercê do diabo no mar. Ali, Satanás tinha tomado controle da situação deles. Eles já não tinham mais remos, os remos já tinham quebrado. Ali o barco já estava sendo cheio de água do mar, e uma tempestade os contorcia. E a única esperança que eles podiam ter estava vindo a eles. E eles ficaram com medo dela. Eles temiam que fosse um fantasma. Algo do tipo, como diríamos por aí, uma assombração, veio andando sobre as águas. E eles gritaram com medo. Mas saiu uma voz de lá. Oh, aleluia! Aquela voz autossuficiente, a mesma que está clamando ainda até hoje, para acalmá-los, e disse: não temais, sou eu. Não temas, sou eu que estou andando sobre as águas. Aleluia. Tende bom ânimo. Essa é a mesma que vem a nós esta noite, a mesma voz. Aquela voz quando estamos em desespero, quando estamos no final da nossa jornada, de igreja em igreja, trazendo a sacada igreja para metodista, para batista, para presbiteriano, para pentecostal e assim por diante. Ouçam.
Todas as igrejas estão bem, mas essa ainda não é a resposta. Quando você sai do consultório médico para a clínica, está tudo bem, mas essa ainda não é a sua resposta. Eles te desanimarão. A resposta está aqui esta noite. Aleluia, Jesus está aqui esta noite. Ele não está na forma física, mas está na forma de Espírito. O Espírito Santo de Deus é a resposta. Não tenha medo dele, mas dê lugar ao Espírito. Dê o controle a ele, aleluia. Não tenha medo. Tem pessoas que têm medo, mas se eu deixar o Espírito Santo ter controle da minha vida, eu vou vestir diferente, eu vou agir diferente, vai acontecer isso, vai acontecer. Não tenha medo. Irmão Brana, não tenha medo dele. Aleluias. Não tenha medo dele, é a única esperança que você tem. É a única esperança que eu tenho, que você tem, é ele. Posso imaginar alguns deles dizendo: não devíamos ter saído sem ele. Aí que eles se dão por conta. Eles estavam tão entretidos falando as maravilhas que eles não tinham visto que o vento estava ficando forte, mas quando eles se deram por conta, o vento forte. Aí eles, eu posso imaginar algum deles dizendo: não devíamos ter saído sem ele. E essa é uma boa conduta. Você sempre terá problemas se você partir de algum lugar sem ele. Logo que saíram, era só maravilhas, falando as maravilhas dele. O mar estava quieto, estava calmo, o vento estava tranquilo. Veja, nós estamos navegando sem ele e não temos problemas nenhum. Mas quando chegou lá no meio do mar, porque o problema, se fosse no início, na saída, se tivesse vento, estava perto da terra. Era fácil eles ancorar o barco, era fácil eles retornar. Mas não é aí que o vento levanta. O vento levanta quando o barco está lá no meio do mar. Lá no meio do mar. A pessoa diz: está indo tudo bem, está tranquilo, estou sem Jesus, mas está mil maravilha. Espera para ver. Espera para ver. O barco estava tranquilo, estava fácil de remar, ele estava animado, mas Jesus não estava no barco. Embora ele estava falando de Jesus, mas ele não estava ali. Quantas pessoas ainda falam em Jesus, falam as maravilhas, mas Jesus não está mais ali. Estão falando em Jesus, mas Jesus não está mais. E esse é o problema. E quando chegou lá no meio, aí não tinha recurso. Lá na saída tinha recurso. Mas lá no meio, e aí? Posso imaginar quando ele diz: nós não devíamos ter saído sem ele. Você sempre terá problemas se você partir de algum lugar sem ele. Porque o diabo está na tua trilha. O diabo vai estar te esperando no caminho. Ele deixa você navegar um tempo, para ficar distante, mas ele vai agir logo, logo. Porque o diabo está na tua trilha. Quando o pequeno barco, ele estava no meio do mar, veja, lá no meio, não foi no início, não, que levantou onda, que levantou vento, não foi logo que saiu, não, foi lá no meio. E as ondas eram contrárias. E ele estava sentado lá em cima, mas Jesus estava sentado lá em cima da montanha observando eles. Veja, eles foram sem eu. Eles estão lá felizes sem eu. Mas quando chegou lá no meio, aí Jesus observando. Agora está chegando a hora de eu me aproximar. Aleluia. Jesus ficou cuidando lá da montanha, ele vê tudo, irmãos. E ele ficou observando, está na hora de eu me aproximar do barco. Agora a coisa ficou feia, agora chegou a enfermidade, agora chegou o problema, agora chegou o vento, agora chegou a tempestade. Aí Jesus olhou, agora está na hora de eu ir.
Eles não eram para ter saído sem mim, era um teste, Jesus estava testando eles. Jesus estava testando, eles vão sem mim. Parece que às vezes parece que Jesus quer que, parece que Deus quer que a gente ande sem Ele. Era Ele nos testando para ver. E eles saíram sem Jesus, né? Mas Jesus estava sentado lá em cima observando. Aleluias. Hoje ele não está sentado em uma montanha como aquele dia, mas ele está sentado em glória. Seu olho está cuidando de cada um de nós. Aleluia. Eu sei que ele nos observa. Ele sabe quão contrárias são as ondas para você. Ele sabe que o médico disse e ele se importa com você, ele te ama. Por mais que você pense que não te ama, Ele te ama. Embora aqueles discípulos saíram sem Jesus, mas Ele amava aqueles homens. Ele amava aqueles discípulos. Eles saíram sem Jesus, mas Ele estava na montanha, cuidando deles. Observando. Ora, você ter saído sem Jesus, mas Ele está te observando. Na hora certa, Ele tem o controle da situação. Aleluias. Lembrando, ele te ama, Ele virá na última hora. Mas não tenha medo dele quando Ele vier. Se Ele está falando ao seu coração, aceite. Volte. Aceite-o. Não endureça seu coração. Ah, mas eu não consigo vencer isso. Lá fora você nunca vai conseguir vencer mesmo. Eu não consigo vencer tal problema. Lá fora você nunca vai conseguir, porque lá você é presa de Satanás. Ele nunca vai deixar você vencer vício. Ele nunca vai deixar você vencer tal problema, tal dificuldade que você tenha. Mas a maneira é voltar para os caminhos do Senhor, entregar sua vida a Ele. Eu ia entrar um pouquinho domingo, mas não consegui na mensagem. A chave para a porta, o Mombrana conta ali um testemunho, eu ia falar domingo, mas como agora encaixou aqui, eu vou falar. De um amigo do Mombrana, e o Mombrana dizia para ele, quando é que tu vai... Ele era boa pessoa, ele ia nos cultos, gostava de ouvir a palavra, o Mombrana, quando é que tu vai tomar decisão, quando é que tu vai te batizar? E ele disse, não, eu tenho que vencer primeiro o vício do cigarro, a hora que eu vencer o vício, eu me batizo. Aí o Mombrana disse para eles, se tu for esperar isso, você nunca vai ser batizado. Você tem que dar o primeiro passo primeiro. E as pessoas, muitas vezes, as pessoas dizem assim, a hora que eu vencer tal coisa, eu me batizo. A hora que eu vencer tal coisa, eu volto para os caminhos do Senhor. Você nunca vai conseguir. O primeiro passo você tem que dar primeiro. Amém. E o Mombrana disse para ele, você tem que se batizar primeiro. Você crê em Jesus? Creio. Então te batiza. Ah, mas e o vício? Isso deixa com Deus. E aí ele ouviu o Mombrana, era um ancião, isso está na mensagem, a chave para a porta. Eu não me lembro o parágrafo aqui, mas eu tenho a mensagem ali na pasta. A chave para a porta. E aí aquele homem se batizou e continuou fumando. Seguiu fumando. Não pensa que quando ele saiu das águas já saiu o seu vício, não, ele continuou fumando. Mas teve um certo dia que ele amanheceu sem o desejo do cigarro na sua vida. Aleluia, amém. Porque quem faz a obra é Deus, irmão, não é o homem. Mas se não der o primeiro passo, qual é o primeiro passo? É justificação. Esse é o primeiro passo. Depois vem o quê? Santificação. Veja, mas as pessoas querem fazer o segundo passo, santificação, para depois justificação. Primeiro a justificação, depois a santificação, para depois o batismo com o Espírito Santo. São 3 degraus. Não adianta querer pular um. Não, primeiro eu vou me santificar minha vida, depois eu volto para os caminhos, ou eu aceito, ou me batizo. Não, às vezes nós agimos errado e aí Satanás nos pega aí. Que aí você nunca vai vencer. E aí quando aquele homem, aquele amigo do Mombrana, aquele senhor,
Ele tomou posição, se batizou. E continuou indo nas reuniões, embora com o desejo de fumar, e continuava fumando. Ele não parou não na hora. Mas teve um certo dia que ele amanheceu sem o desejo de cigarro, e não podia nem enxergar, nem sentir o cheiro do cigarro. Aleluia. Mas se ele não desse o primeiro passo. Eu lembro do falecido pastor José Paulo ali de Tramandaí, né? Ele contava esse testemunho, quando ele se batizou também. Ele era viciado no cigarro, ele era caminhoneiro. E ele foi e falou com o pastor Manuel Rondão, lá de Criciúma, que depois se tornou até o sogro dele. E ele disse, olha, eu creio na palavra, eu sei que o profeta é verdadeiro, eu creio que o batismo do Senhor Jesus Cristo é verdadeiro, só que eu tenho um vício. E eu não consigo, né? Se o pastor Manuel Rondão, então, dá o primeiro passo. E ele se batizou e continuou fumando. Ele disse, muitas vezes teve que se esconder dos irmãos. Quando ele via algum irmão, ele ia no caminhão, escondia o cigarro no meio dos seus dedos, se queimava muitas vezes. Mas teve um certo dia, irmão, tem um desdiantão sempre, que ali a palavra veio até ele. Diz que teve um dia, ele estava no caminhão, quando vê, desceu nele um nojo de cigarro e nunca mais ele colocou um cigarro na sua boca. Mas se não dá o primeiro passo, né? Aleluias. Então veja, eu até me perdi onde eu estava lendo aqui, mas Ele te ama. O certo é que Ele te ama. Ele amava aqueles discípulos, então não tenha medo dele. Quando Ele vier, aceite-o. Quando o susto deles passou, que eles reconheceram aquela voz, é Jesus. Agora temos bem. Agora temos tranquilo, é Jesus que vem sobre as águas. E ele entrou no barco, houve uma repentina paz. Oh, que paz repentina é para um coração perturbado, que foi de um lugar para outro para tentar encontrar algo. E quando eles pararam por alguns minutos e deixaram o Espírito Santo entrar em seu coração, oh, que paz repentina traz. Ou quando você der o controle para Ele, né? Toda a tribulação desta igreja, daquela igreja e esta congregação, tudo será resolvido quando nós dermos o controle para Ele. E você sabe que seu Redentor vive, não sabe? Aleluia, porque Ele vive em você. E Ele te ama. Amém? Aleluias. Lembra-se, Ele está te observando em algum lugar. Mas veja que o mar ficou tempestuoso, o vento levantou quando estava lá no meio, foi lá que Satanás se manifestou, não foi na saída. Tem mandando ser Jesus, estamos bem, né? Falamos maravilhas de Jesus, falamos em Deus, e que maravilha vai. Mas deixa o barco chegar lá no meio do mar, deixa chegar lá, Satanás vai mostrar suas caras. Mas lembre-se, ainda mesmo assim ele vai estar observando. E quando eles reconheceram ele entrou no barco, o mar se aquietou. Foi quando, né, Pedro disse, né? Se és tu, permite eu ir contigo, permite eu andar sobre as águas, e Jesus venha. Eu posso, também pode. Aleluia. Irmão, aquilo que Ele pode, nós também podemos. Se não tiver medo, nós podemos andar por sobre as águas também. E Pedro saiu andando. Mas quando ele teve medo, porque o vento era forte, as ondas eram grandes, quando ele teve medo, ele afundou. Mas enquanto ele não teve medo, ele estava andando sobre as águas. Se nós não tiver medo, irmãos, nós andamos por cima das águas também. Você anda por cima do problema. Mas mesmo assim, quando Pedro fraquejou, ainda tinha uma mão para segurar Pedro. Mesmo com nossas fraquezas, ainda tem uma mão que vem e nos toma, e nos levanta, e nos coloca no barco novamente. Mesmo com nossas fraquezas, com nossas debilidades, irmão, e ainda tem umas mãos que nos assegura. Ainda tem uma mão que nos posiciona ainda. Mesmo com nossas debilidades. Ainda tem uma mão que nos sustenta, que nos coloca de volta no barco.
e fala com o vento e fala com o mar e o esse acalma. Vamos orar nesse momento.